Bom, já estamos gravando, tá? Eu hoje quero. Eu estou adiando um pouco a abordar aquela resenha do Agamben sobre o livro do Guy Lardreau, né? Que é onde o texto que me interessa trabalhar efetivamente esse semestre com vocês. Por quê? Porque eu estou tentando dar conta desse trabalho prévio que foi realizado no segundo semestre de 2019, né, nessa disciplina da qual a maioria aqui não participou. Né, então, eu estou tentando reorganizar, né, quais são os elementos, juntar os elementos necessários para poder avançar, né, nesses outros textos que eu ainda não trabalhei, nesses outros textos do Agamben que falam sobre esse sintagma, sobre essa expressão, sobre essa noção de experimentum língua, né? Eu hoje queria chamar a atenção de vocês. Eu acho que da última vez eu eu falei muito sobre, assim, nessa expressão, né, experimentum língua, eu falei mais sobre o língua e menos sobre o experimento. Né? Então, nessa questão da experiência da linguagem, né, do experimentum língua, existem duas questões muito importantes, né, e que, num certo sentido, estão intimamente relacionadas uma com a outra, que é a questão da linguagem, né, da qual a gente falou um pouco da última vez, e que a gente vai continuar falando ao longo do curso inteiro, né? Mas existe uma outra questão, que é a questão da experiência, né? Da qual a gente praticamente não falou da última vez. E essa expressão, ela junta as duas coisas. Ela junta não só o pensamento do Agamben sobre a linguagem, mas também o pensamento do Agamben sobre a experiência. O conceito de experiência, a noção de experiência, ou a questão da experiência, é uma questão, uma noção, uma, uma, um conceito muito importante no Agamben. Então, voltando mais uma vez à infância história, né? Esse primeiro ensaio do livro, né, que é o que dá nome ao livro como um todo, o título dele é Infância História, né, que é ao mesmo tempo o título do livro, mas ele tem um subtítulo que é Ensaio sobre a destruição da experiência. Né? Então, esse texto, né, esse ensaio que abre o livro, né, esse livro de 1978, né, quer dizer, que é o mesmo livro para o qual, em 1989, portanto, 11 anos depois, ele vai escrever esse prefácio, né, para o qual ele vai dar o título de Experimentum Linguae. Esse ensaio, ele é um ensaio sobre a infância, mas ele é um ensaio também sobre a experiência. E, num certo sentido, vamos dizer, qual é a tese desse primeiro ensaio? A tese desse primeiro ensaio dele é que a possibilidade de que nós façamos uma experiência está fundada no fato de que nós temos uma infância. Ou seja, só seres que têm uma infância podem fazer uma experiência. Isso quer dizer o quê? Ou seja, se o conceito de infância implica esse
não ser todo falante, né, do ser humano, de que esse ser que a gente chama de humano, esse ser que a gente entende como um ser falante, né, isso já desde Aristóteles, desde a definição aristotélica, né, de que o que constitui propriamente esse ser que a gente chama de humano e que o Aristóteles chamava de anthropos, né, que não é nem homem nem mulher, é ser humano, né? Esse ser que o Aristóteles chamava de anthropos e que nós chamamos de humano, ele definia esse ser como sendo falante, naturalmente falante. Então, da última vez que a gente viu foi que o Agamben vai questionar, em primeiro lugar, a naturalidade desse ser falante, né? Vai tentar mostrar que esse ser não é naturalmente falante, que a fala é uma atividade que esse ser desenvolve a partir do contato com outros seres que também são falantes, né? Então, existe uma anterioridade da linguagem em relação ao indivíduo, ou, como diria Lacan e o próprio Agamben, em relação ao sujeito, né? Então, a primeira coisa é que o Agamben vai dizer que esse ser não é naturalmente falante, e por não ser naturalmente falante, isso quer dizer, por não nascer falante, ele tem uma infância, então. Infância aí sendo lido não como esse período que vai do nascimento à adolescência, não é isso, então isso é muito importante, é bem básico, né? Mas é muito importante que quando vocês ouçam a palavra infância, vocês não pensem na infância de vocês, né? Como a gente fala, que saudade da minha infância. Não é isso. Né? Porque quando vocês falam que saudade da minha infância, vocês estão se referindo a um período cronológico da vida de vocês que vai do nascimento à adolescência. Na adolescência marcaria o fim da infância. Quando o Agamben usa esse termo, infância, seja nos ensaios, seja no título, né, desse livro, Infância e História, ele não está falando disso. Ele está falando do fato de que os seres humanos não nascem falantes e que, portanto, eles têm uma infância, ou seja, eles têm uma dimensão, infância quer dizer aí uma dimensão não falante, ou não totalmente falante, né? Então, se a linguagem não é natural, não é endógena, se ela é exógena, esse indivíduo dessa espécie, ele tem uma infância. E o Agamben vai dizer nesse ensaio, nesse primeiro ensaio do Infância e História, que é por isso, pelo fato de que ele não seja naturalmente falante, que ele não nasça falante, que ele pode fazer uma experiência. Então, a experiência é alguma coisa que é possível para o homem, para o Agamben, pelo fato de ele, o homem, a mulher, né, o ser humano, pelo fato de o ser humano não ser totalmente falante. Isso quer dizer que a experiência, o conceito de experiência para o Agamben, ele tem a ver com um certo limite da linguagem. Ou seja, quando é que eu faço experiência para o Agamben? Né? Eu faço experiência exatamente nesse lugar em que há algo que aparentemente não vem à fala, né? Que apresenta uma espécie de buraco ali na linguagem. Quer dizer, então, por isso que para o Agamben, a experiência ela é um saber meio paradoxal, porque ela é um saber, mas ela também é um não saber. Ou seja, ela sempre... A ideia dele é o seguinte, que se nós fôssemos totalmente falantes, nós jamais poderíamos fazer experiências. Ou seja, que para fazer uma experiência é preciso que eu não seja totalmente falante, que eu não seja um animal totalmente falante. Né?
Então, tem uma certa tensão no pensamento do Agamben entre experiência e linguagem. Não? Num certo sentido, a gente vê essa tensão, né, desde o início do pensamento filosófico. Né? Então, por exemplo, eu escrevi um texto que talvez um texto que não é muito longo, um texto de 4 páginas, que se chama Do mesmo modo como queima o fogo, ou da experiência como um saber que não se sabe. Esse texto foi publicado num livro que foi organizado pela Ana Kiefer, pelo Renato Rezende e pelo Christophe Bidon, um livro que se chama Experiência e Arte Contemporânea, e que foi publicado pela Circuito Editora, com o apoio da FAPER, não, da CAPES, né? Com o apoio da CAPES. Eu vou escanear esse texto e vou deixar disponível para vocês, né? Lá, vou postar lá no nosso chat da página no Google Classroom. Por quê? Porque é um texto que eu escrevi para mostrar que já existe uma ambiguidade em torno do conceito de experiência no próprio Aristóteles. Né? Então, vamos dizer que existem pelo menos 2 conceitos de experiência que são dominantes na, na história da filosofia, vamos dizer assim. Tá? Um conceito de experiência que significa conhecimento empírico, né? Então, é esse sentido, por exemplo, que está em Kant, né? Na crítica da razão pura de Kant, mas que também está, num certo sentido, em Platão e Aristóteles. Né? Talvez esse seja o conceito mais dominante de experiência, né? A experiência como um conhecimento que a gente vai chamar por isso mesmo de um conhecimento empírico, né? Por oposição a um conhecimento puro. Né? Por exemplo, o Kant vai fazer essa oposição entre conhecimento puro e conhecimento a priori, e conhecimento empírico e conhecimento a posteriori, né? Mas já no Platão e Aristóteles, você tem essa tentativa, há um esforço deles em mostrar que a filosofia ela não é um conhecimento empírico. Né? Ela não é um conhecimento fundado na experiência. Eu acho que isso é meio tipo um beabá de introdução à filosofia. Né? Quando a gente vai explicar um pouco o nascimento da filosofia, o nascimento do conceito de episteme, de ciência, nos diálogos de Platão, nos textos de Aristóteles, né? O que é isso? Essa é a ideia de que existe um conhecimento teórico, né? Um conhecimento que não está fundado na existência e que estaria fundado na linguagem, no logos. Né? É isso. Isso está presente desde Platão e de Aristóteles. Então já existe, num certo sentido, essa oposição entre linguagem e experiência desde Platão e Aristóteles. Né? Ou seja, a filosofia é um conhecimento baseado no logos, e aí com toda a ambiguidade que o termo logos tem, ou seja, de significar tanto linguagem quanto razão, né?
Então, nesse sentido, a experiência ela não seria um conhecimento racional, né? E aí, um dos lugares, talvez o lugar mais importante, onde Aristóteles fala sobre isso, nos dois primeiros capítulos do livro 1 da Metafísica. E são exatamente esses dois primeiros capítulos do livro 1 da Metafísica que eu analiso nesse texto que eu escrevi alguns anos atrás. Só que, então, o que é a leitura canônica desse texto, que não está errada, essa leitura canônica, né? E que é aquela que vai se tornar a leitura que vai ter influências, né? Que vai chegar até o Kant, né? Porque o Kant também vai trabalhar, né? Então, vai trabalhar com essa oposição entre conhecimento empírico e conhecimento racional, né? Conhecimento puro a priori, né? Embora ele mostre como essas coisas estão associadas, obviamente, né? A crítica da razão pura, ela vai tentar mostrar exatamente isso, né? No conhecimento que empírico, né? Já existem também formas puras a priori do entendimento, atuando ali, né? Mas, enfim, vamos falar sobre isso mais tarde. Mas no Aristóteles, o Aristóteles, quando ele começa lá o primeiro capítulo do primeiro livro da Metafísica, né? Ele começa falando de uma espécie de progresso do saber, né? Que começa na sensação, né? Que começa na sensação, que em alguns animais, esse conhecimento, segundo ele, é um conhecimento que é comum a todos os seres, os animais, né, os viventes, né? E aí depois ele introduz um segundo momento que é a memória, né? Que aí ele vai dizer que esse já não é mais comum a todos os animais, né? Mas vários animais não humanos têm essa faculdade, que é a faculdade da memória, são capazes de memória, né? E aí, só que aí vem um estágio que é a experiência, que é a empiria, né? Que é a empiria. E aí ele vai dizer que a experiência só pode ser feita por humanos. Quer dizer, para ele, os outros animais não são capazes de fazer experiência. Por quê? Porque a experiência para ele implica já um movimento de universalização, de generalização. Né? Implica que, a partir de experiências singulares, o homem é capaz de estabelecer proposições genéricas. Né? Só que, então, já existe um movimento, segundo ele, na experiência, em direção ao universal, ao conhecimento universal. Embora não seja um conhecimento universal. É uma. Então, ele vai falar de uma indução, ele vai dizer, a partir de vários casos semelhantes, eu estabeleço uma generalização. Mas essa generalização não é científica, vamos dizer assim. Ela não é científica, ela é uma suposição, mas ela não é necessária, porque não é porque as coisas aconteceram sempre assim, até agora, ou na maioria das vezes, que eu vou ter certeza que elas sempre vão acontecer assim. Né? Falta aí o elemento do necessário. Ora, é exatamente isso que o saber só conquista quando ele se torna episteme, quando ele se torna ciência. Né? E aí a episteme das epistemes seria a filosofia, né? Ou seja, que há essa possibilidade de estabelecer proposições de validade universal, atemporal, né? E que tem uma consistência não empírica, mas puramente lógica. Então, a experiência no Aristóteles, então, aí eu vou fazendo uma leitura mais. Isso é a exposição, vamos dizer, clássica, a exposição
Só que, se você for mexendo no texto, você começa a descobrir que existe uma ambiguidade aí, porque a experiência está exatamente no meio do caminho entre, vamos dizer, entre a sensação, que seria o nível mais baixo do conhecimento para ele, né? Porque é o nível que nós compartilhamos com todos os outros animais, e o nível mais alto, que seria a filosofia, né? Então, nesse percurso, no meio do caminho, está a experiência. Então, a experiência é alguma coisa que está, vamos dizer assim, entre a sensação e o logos, como dois extremos, né? O logos como esse saber fundado na linguagem, fundado num certo conhecimento do logos, que é a lógica, né? O logos como isso que constituiria propriamente o discurso da episteme, da ciência, né? Do conceito de ciência do Aristóteles, né? Então, a experiência ela está mais ou menos no meio do caminho. Então, isso gera uma ambiguidade, porque tem horas que ele vai dizer que, obviamente, comparado com logos, a experiência ela é mais próxima da sensação. Mas, comparado com a sensação, ela é mais próxima do logos. Entende? Ela é um saber que não é nem simplesmente sensível, nem simplesmente lógico, né? Ela é num certo sentido, Kant vai mostrar que também é isso, né? Ou seja, a experiência, o conceito de experiência do Kant, ela implica, ao mesmo tempo, uma relação com um dado que é totalmente irracional, né? Que é totalmente contingente, que é totalmente empírico, mas, ao mesmo tempo, ele vai mostrar que para que a experiência seja possível, é preciso que já estejam ali funcionando determinadas, isso que ele vai chamar de intuições puras a priori, como, por exemplo, o espaço e o tempo, né? Que conformam a experiência, né? Então, não existe experiência que já não seja uma experiência no espaço e no tempo, só que o espaço e o tempo não são dados na experiência, né? Eles já são formas puras a priori, que são aplicadas ao dado, que eles já são um modo de organizar o dado, né? Então, vocês veem que a noção de experiência, ela sempre teve uma ambiguidade, tá? Ela sempre teve uma ambiguidade. Mas, de qualquer modo, quando você fala de eventos contingentes, de acontecimentos, o Aristóteles e o Kant vão dizer que esses eventos, esses acontecimentos, só podem ser conhecidos pela experiência. Por quê? Porque o logos, o entendimento, como quer que você chame isso, ele não tem essa possibilidade de compreender, de entender eventos singulares. Por quê? Porque ele só trabalha com categorias universais. Então, vou dar um exemplo, o exemplão básico, né? Você pode ter um conceito de cadeira, você pode até supor, como às vezes parece que o Sócrates, personagem dos diálogos do Platão, supõe, né, que existe uma ideia da cadeira, ou como parece às vezes o Aristóteles supor que existe uma forma da cadeira. Mas essa ideia da cadeira, essa forma da cadeira, através dela eu jamais vou conseguir conhecer efetivamente essa cadeira aqui, que é uma cadeira única, né? que tem umas partes que estão com defeito, que tem uma cor, que tem uma textura, que é singular. Esse objeto singular, eu não tenho como conhecê-lo, a não ser através da experiência. Só que, ao mesmo tempo, o que ele vai dizer é o seguinte, mas eu também não tenho como conhecer, a não ser que eu tenha a forma da cadeira ou a ideia da cadeira. Senão eu vou olhar esse objeto e não vou saber o que ele é. Ele vai ser apenas um conjunto de sensações, mas que isso não vai formar efetivamente um objeto. Então, você tem essa célebre, por exemplo, que as substâncias
sensíveis são um composto de matéria e forma, sendo que a forma é o elemento totalmente inteligível, universal, e a matéria é a dimensão singular do objeto, e essa matéria ela só é acessível através dos sentidos. Né? Então, a experiência ela sempre foi alguma coisa que está numa certa oposição ao logos, mas ela também está numa certa oposição à sensação. Ela não é só uma sensação. Num certo sentido, que eu tento defender nesse texto, é que a experiência ela é exatamente um ponto limite, um ponto de encontro entre a linguagem e a sensação, entre o inteligível e o sensível. Né? Ela é uma espécie de... Então, se você pensar, por exemplo, no conceito de infância do Agamben, ele também é isso. Por quê? Porque, embora a infância não seja a linguagem, né, no certo sentido, da infância é alguma coisa que escapa à linguagem, a infância também não é sem a linguagem. É por isso que ele vai dizer que os animais que não são falantes, os animais que não são humanos, não têm infância. Então, para ter infância, é preciso que haja a fala, é preciso que haja a linguagem. Né? Professor, posso te fazer uma pergunta? Claro. Professor, quando você fala da questão da cadeira, né, a gente tem, então, a experiência do sensível, na medida em que você sente a dureza da madeira, ela não tem uma almofada, poderia ter, enfim, é o seu corpo em contato e tudo mais, o olhar, o cheiro, o toque, etc. E a ideia propriamente cadeira, que se unem, né, isso, essas duas coisas, e que fazem a tua experiência, tá ok? Só que eu queria só que você esclarecesse a questão da linguagem, no sentido assim, nesse último momento, você colocou a linguagem como ligado à questão do logos, do saber. Então, o que a linguagem tem a ver com esses dois elementos entre os quais está essa experiência? O que a linguagem tem a ver? Quanto em Aristóteles, o estatuto da ideia, o estatuto da forma, é um estatuto de linguagem, é logos. Ou seja, o que é, para Aristóteles dizer a essência de algo, é a mesma coisa que dizer a proposição que define o ser dessa coisa. É um logos. Daí você poder, inclusive, um dos sentidos da palavra logos é definição. Horismos. Né? Então, a definição do ser de uma coisa é um logos. Tá? Então, tanto em Platão quanto em Aristóteles, isso, a questão da ideia e da forma, ela é indissociável da questão da linguagem. Tá? Vamos dizer que no Kant isso não fica muito claro, mas isso é, vamos dizer, tanto para Heidegger, quanto para o Agamben, quanto para o Benjamin, isso é um limite do pensamento do Kant, ou seja, é um limite do pensamento do Kant não ter uma reflexão sobre a linguagem, e essa crítica foi feita ao Kant já na época do Kant. O Agamben, inclusive, cita esse autor que é o Hamann, né, que é um contemporâneo do Kant, e que é um autor muito importante, né, para o Benjamin também, né, que isso, o Agamben, ele faz referência a esse autor nesse primeiro ensaio do Infância e História, tá? Acho que não vai ter jeito, eu acho que eu vou ter que fazer escanear esse texto e botar ele também lá disponível, né? As pessoas que não têm. Ele vai fazer uma crítica ao Kant já na época, né? Queria aqui encontrar o... É porque acho que o Agamben não cita o...
por exemplo, no item 4 desse ensaio que abre o Infância e História, nesse ensaio ao qual me referi, o Agamben começa falando assim: uma proposição rigorosa do problema da experiência deve, portanto, fatalmente deparar-se com o problema da linguagem. Né? Então, não tem como você falar de experiência sem você falar da linguagem. Assim como não tem como você falar da infância sem você falar da linguagem. Aí o Agamben continua assim: a crítica de Hamann a Kant, segundo a qual uma razão pura, elevada a sujeito transcendental e afirmada independentemente da linguagem, é um contrassenso. Vou repetir isso. Né? Qual é a crítica do Hamann ao Kant? A crítica do Hamann, né, ao Kant, é que elevar a razão pura a sujeito transcendental e afirmar essa razão pura, independentemente da linguagem, é um contrassenso. Pois, aí o Agamben cita o Hamann, não apenas a inteira faculdade do pensamento reside na linguagem, mas a linguagem é também o ponto central do mal-entendido da razão consigo mesma. Eu acho incrível esse autor, né, que é um autor que a gente quase não conhece, né? Deem um Google aí. É que o professor Johann Tisch não sabe Georg. escrever, Eu não vou sei escrever escrever o nome aqui. dele. Eu vou. Até onde eu sei, não existem obras do Hamann publicadas em português. Tá vendo? Escrevi aí no chat. Johann Georg Hamann, filósofo e escritor alemão. Ele tá vendo? É esse cara aqui, tá vendo? Ele nasce na mesma cidade do Kant, né, em 1730, e morre em 1788 em Münster. Né? E ele é considerado um precursor desse movimento muito importante, o Sturm und Drang. Né? Talvez vocês já tenham ouvido falar desse movimento. Né? E vocês vão ver que não tem livro dele publicado em português. Né? Mas ele publica um texto após tá vendo? Ó, tá vendo? Essa obra aqui, Metacrítica do Purismo da Razão, de 1784. Tá? Então, vocês veem que a primeira edição da Crítica da Razão Pura é de 1781. Então, o Hamann escreve em 1784 a crítica dele, a Crítica da Razão Pura do Kant. E aí, em 1787, o Kant publica a segunda edição e escreve esse prefácio, esse prefácio à segunda edição, tentando, né? Então, essa obra aqui é a obra fundamental, tá vendo? Metacrítica do Purismo da Razão, né? Que é a obra a qual o Agamben se refere
a obra a qual o Agamben se refere, seguindo a linha do Benjamin. Né? Benjamin, num texto dele que é um texto até que foi publicado recentemente no Brasil. Eu não sei, mas eu não sei se eu vou achar agora, né? Que é um texto muito importante, que é ao qual o Agamben se refere no prefácio do Infância e História. É um texto sobre a filosofia que vem, né? Que é um texto do Benjamin, da juventude do Benjamin, sobre o Kant, e que leva em consideração essa crítica do Hamann. Né? Mas, voltando, então isso foi tudo para responder a sua pergunta, tá, Ana Karina? Ou seja, essa falha que o Hamann acusa no Kant, essa falha não existe no Platão e Aristóteles. Por quê? Porque para Platão e Aristóteles, por exemplo, logos é uma palavra que você pode traduzir de muitos modos. Né? Você pode traduzir como linguagem, razão. Então, por exemplo, quando você faz uma crítica da razão pura, a palavra logos já está ali, na palavra razão. Né? Então, crítica da... mas um dos modos também você traduzir logos é traduzir logos por conceito. Né? Porque o que é o logos de algo? É a definição essencial, universal, portanto, conceitual de algo. Né? Então, o que é a palavra? Então, Aristóteles vai dizer, você tem a palavra cadeira, que é isso que ele chama de ônoma, tá? Que é o som, cadeira. Esse som cadeira, que em outras línguas eu vou usar um outro som para me referir a isso, eu vou usar chaise em francês, né? Esse som ele vai ter uma definição, que é o que é uma cadeira. E essa definição, Aristóteles chama isso de um logos. Né? E ele vai dizer que o que esse som cadeira representa é esse logos. Né? Então, para os gregos isso é muito claro. Tá? Mas o que eu estava dizendo é que o que foi isso que você escreveu? SGTE, SGDO? Desculpa, professor, é significante e significado. Parece um dos Sim, dois conceitos, né? Significante. Sim, isso. Tanto é assim, quando Aristóteles define isso, é já uma antecipação da diferença sociriana entre significante e significado. É muito claro isso. Aristóteles já sabe disso. Tá? Aristóteles já sabe. Então, essa oposição entre ônoma e logos é a oposição significante e significado. Tá? Então, isso tudo para dizer o quê? Que sempre houve na história da metafísica, na história da filosofia ocidental, né, essa tensão entre experiência e linguagem. Como também entre experiência e sensação. Né? Essa ideia de que a experiência está meio no meio do caminho ali, né? Entre as duas coisas, como um lugar de encontro das duas coisas. Né? Mas que se eu quero um conhecimento que não seja empírico, eu tenho que me afastar desse centro e ir em direção
ao logos e tentar construir um conhecimento puramente lógico, puramente inteligível. E isso é o que se propõe tanto Platão, quanto Aristóteles, quanto Kant. Né? Assim como você pode fazer ir na direção contrária. Achar que a experiência ela já é universal demais e tentar ir em direção da sensação em busca de uma singularidade ainda mais radical. Né? Mas ela está nessa tensão aí. Mas, de qualquer modo, quando você fala em experiência, basicamente, na filosofia, você fala, apesar de toda essa minúcia, essa minúcia não, essas sutilezas para as quais eu estou apontando aqui, quando você fala de conhecimento empírico, é do tipo assim, não, eu sei porque eu vi com os meus olhos, né? Eu estava lá, eu assisti. Então, parece um conhecimento empírico, ele parece um certo conhecimento assim, certo e seguro. Ele é tipo até usado como, eu sei por experiência, porque eu estive lá, eu vi. Ora, só que aí, a partir, eu diria, do Hegel, vai surgir um outro conceito de experiência na história da filosofia. E esse conceito de experiência, ele é o conceito que domina a fenomenologia do espírito do Hegel, né? Que, de início, não se chamava fenomenologia do espírito, de início se chamava de... O título da obra não era Fenomenologia do Espírito, o título original da obra é Ciência da Experiência da Consciência. A noção de experiência para o Hegel é uma noção muito importante. E aí, na introdução da Fenomenologia do Espírito, né, o Heidegger tem até um texto do qual eu não gosto muito, que é o Conceito de Experiência em Hegel, que está naquele livro que não tem edição brasileira até hoje, só tem edição portuguesa, né? A edição portuguesa chama Caminhos Silvestres, né? Que é um livro do Heidegger que se chama Holzwege, que é um livro de uns 5 ou 6, acho que são 5 grandes ensaios, né? A edição portuguesa é essa aqui, é da Kalush Gulbenkian, é a única edição em língua portuguesa dessa obra do Heidegger, que é uma obra, um livro muito importante do Heidegger, que tem 6 ensaios longos. Primeiro é a Origem da Obra de Arte, depois O Tempo da Imagem do Mundo, aí tem o Conceito de Experiência em Hegel, a frase do Nietzsche, a fala do Nietzsche, Deus está morto, Para que Poetas e a Sentença de Anaximandro. São 6 textos, né? E aí tem essa conferência que é o Conceito de Experiência em Hegel, mas que é um texto do Heidegger que eu não gosto. Um texto dele sobre o Hegel que eu acho ruim. O bom texto dele sobre o conceito de experiência em Hegel não é esse. O bom texto dele sobre o conceito de experiência em Hegel é Espera lá, gente. Não estou achando. Não existe também publicação desse texto, desse livro do Heidegger, em português, mas existe uma edição em espanhol que se chama A Fenomenologia do Espírito de Hegel. É um curso, né? Não é um livro originalmente, é um curso do Heidegger sobre a fenomenologia do espírito do Hegel. E aí sim, esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é maravilhoso. Eu tenho uma edição em francês, tem em francês, em inglês, em espanhol. Essa daqui é da
aliança editorial, né? E ele e ele toda a parte, a introdução do curso, ele vai falar sobre o conceito de experiência no Hegel, né? E aí o que o Hegel introduz ali? Ele introduz um outro conceito de experiência totalmente diferente do Kant. E aí com isso ele vai fundar uma nova tradição, assim como o Platão e Aristóteles fundam uma tradição que vai até o Kant, né? Funda uma tradição na compreensão, né, da experiência, do conceito de experiência que vai até Kant. O Hegel, com a filologia do espírito, ele vai fundar uma nova linhagem. E nessa nova linhagem, né, eu incluiria o Heidegger, o Benjamin, o Lacan e o Agamben. Eu diria que esses 4 autores, pelo menos eles 4, né? Pode ter outros que eu não conheço, mas esses 4 autores, eles, eles, eles fundam uma nova linhagem, uma nova tradição na compreensão do conceito de experiência. E é esse conceito novo de experiência que não tem nada a ver com conhecimento empírico. Absolutamente nada a ver com conhecimento empírico. É uma outra coisa. A gente pode fazer um pequeno break de 5 minutos, tá? Só para fazer um xixi, etc. São 10h14. A gente se encontra aqui 10h19 de novo, pode ser? Tá? Perfeito, Então, professor. até daqui a Perfeito. 5 minutos. Aí eu falo dessa segunda parte.
Pessoal, tem alguém aí? Tem Alguém de sim. vocês imprimiu... Priscila? Alguém de vocês imprimiu as 4 páginas que o professor dispôs da Crítica da Razão Pura, que começa... São 4 páginas do documento. Só que ele começa pela metade, o trecho que ele coloca. Começa na página 20, no meio de uma frase, no meio de uma palavra. Confere. Mas ele deve querer usar só parte dessa página, eu acho, né? Se você olhar Pode na ser. terceira linha, começa assim: tentemos, pois. Eu Exato. acho que eu começaria a ler por ali. Ah, perfeito, querida. Obrigada. Isso aí. Nada? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Sim, professor. Sim. Ok, obrigado. Então vamos continuar. Então, o que é a característica do conceito de experiência no Hegel, né? O Hegel ele introduz uma modificação muito grande, tanto no conceito de experiência, quanto em outro conceito que está estreitamente relacionado com o conceito de experiência para ele, que é o conceito de verdade. Ou seja, para o Hegel, a relação entre saber e verdade é totalmente diferente da relação entre saber e verdade que caracteriza o pensamento, a filosofia ocidental de Platão até Kant. Para Hegel, a verdade não é um atributo do saber. A verdade é exatamente aquilo que põe em questão o saber. E toda vez, então, nesse sentido, para o Hegel, de certo modo, há uma relação essencial entre experiência e verdade que estão num campo e o saber que está no outro. Porque toda vez que o saber é posto em questão, é porque uma experiência se deu, né? Então, a experiência sempre é a experiência de queda de um saber que até então se julgava como um saber constituído. Então, se vocês forem entender, por isso que o título do livro, Fenomenologia do Espírito, é originalmente Ciência da Experiência da Consciência. Porque o que é a Fenomenologia do Espírito? A Fenomenologia do Espírito não é senão uma sucessão virtualmente infinita de experiências da não validade de um determinado saber. Então,
por exemplo, a experiência começa, a filologia do espírito começa com o saber sensível. Ora, o capítulo do saber sensível é exatamente esse capítulo onde, a partir de uma determinada experiência que a consciência faz com o saber sensível, que esse saber cai, vamos dizer assim, que ele é posto em questão. E na medida em que ele é posto em questão, esse saber ele tem que se reformular para dar conta disso que veio à tona na experiência, e ao se reformular, então, ele dá origem a um novo saber, que no caso da filologia do espírito é a percepção. Só que essa percepção, esse saber constituído que é a percepção, que é um saber que se constitui para tentar dar conta das questões todas que a experiência colocou para, ou que a verdade, né, colocou para o saber sensível, né? Esse saber, que é a percepção, ele também vai sofrer uma experiência onde ele vai ser posto em questão também, e ele vai cair. E na medida em que ele cair, para tentar dar conta da verdade que pôs ele em questão, né, dessa experiência que ele faz, então ele vem e se reformula enquanto entendimento. E a mesma coisa vai acontecer. Esse saber, então, que se constitui como um entendimento, ele também vai ser posto em questão pela experiência, isso vai dar origem à consciência de si, e etc. E é isso que é o movimento da fenomenologia do espírito inteira. O movimento da fenomenologia do espírito, né, que é a própria história do espírito, é a história de como o espírito vai avançando a partir da experiência. Então, a experiência para o Hegel não é aquilo através de que nós comprovamos determinados conhecimentos prévios, mas é sempre aquilo que vai colocar em questão um saber já estabelecido, né? Então, isso quer dizer que a experiência ela não tem propriamente um conteúdo, né? Ela nem é propriamente um saber no Hegel. A experiência é aquilo de que um determinado saber é posto em questão, né? Então, toda vez que eu faço uma experiência, isso quer dizer para o Hegel que algo que eu sabia, ou que eu julgava que sabia, eu descubro que não é bem assim. Ou seja, esse saber que eu sustentava, ele é posto em questão. Então, só quando um saber é posto em questão que eu posso dizer que houve uma experiência, né? Ora, é exatamente essa noção de experiência que que o Heidegger vai explorar no curso dele sobre a fenomenologia do espírito, mostrando que há esses dois conceitos de experiência, né? A experiência como um conhecimento, esse conhecimento que a gente chama de empírico, né? Mas ele vai falar que a experiência, a própria palavra experiência em alemão, né, que é Erfahrung, né? Eu escrevi aqui no site, no chat, né? Erfahrung. Então, é essa palavra, Erfahrung, e essa palavra, ela vem do verbo fahren, que é um verbo que quer dizer rodar. Rodar, quando você fala, no sentido que quando você fala de estradas de rodagem, né? Fahren é andar em qualquer veículo sobre rodas, né? Pode ser bicicleta, pode ser moto, pode ser carro, pode ser até trem se tiver rodas, né? Então, fahren também pode ser traduzido como viajar, né? Fazer uma viagem, que é um dos sentidos da palavra, um dos sentidos, vamos dizer assim, vulgares, hoje em dia, da palavra experiência, né? Fiz uma viagem, né? Viajei, né? No sentido de fiz uma experiência, né?
Então, por exemplo, essa experiente em alemão pode ser traduzido por rodado, né? Então, assim, fulano é rodado, né? Quer dizer, fulano já passou por muitas experiências, né? Então, o Heidegger vai dizer que esse conceito, o termo alemão Erfahrung, ele sempre vai ter também um certo tom de decepção, né? Isso quer dizer que é muito o sentido hegeliano, que é assim, eu acreditava saber, eu acreditava que era uma coisa, e aí eu descubro que é outra, né? Ou que não é aquela que eu acreditava, que não é aquilo que eu pensava, né? Que é, num certo sentido, se vocês forem pensar bem, também um sentido próximo da maiêutica do Sócrates, né? Ou seja, essa ideia de que o Sócrates é uma figura, né, que, diferentemente do Platão, não propõe um saber positivo, mas que só faz, na verdade, só conduz as pessoas a fazerem a experiência da vanidade, vamos dizer assim, do saber delas, ou seja, da inconsistência do saber delas, etc. Então, se eu pensar nesse aspecto, a maiêutica socrática, ela tem alguma coisa desse conceito de experiência do Hegel, né? É claro que existe alguma coisa lá no final da fenomenologia do espírito que é o saber absoluto, que seria esse saber que passou por todo esse percurso da experiência, né? Então, o que seria o saber absoluto? Seria a consciência que fez todo esse percurso, né? Através da sensação, da percepção, do entendimento, da consciência de si, né? Da razão, né? Até se tornar espírito absoluto. Né? E aí existe um grande debate, né? Sobre o que é esse espírito absoluto, né? Isso foi muito criticado por alguns autores do século XX, né? E isso fez com que Hegel fosse entendido como um autor absolutista. Mas tem toda uma corrente que surge na segunda metade do século XX, né? Talvez o grande representante dela seja o esloveno Slavoj Žižek, né? Que pôs em questão e que propôs uma nova interpretação do que o Hegel chama de saber absoluto, né? Se apropriando, tentando ler o Hegel a partir do Lacan, né? Que é a tese de doutorado do Slavoj Žižek, né? A tese que ele defendeu em Paris, na França, sob a orientação do Jacques Alain Miller, que foi publicado como um livro, né? Que é o mais sublime dos histéricos, né? Que é o título do livro, né? Que é essa tese de doutorado dele, né? Que é sobre Hegel, né? Hegel, o mais sublime dos histéricos, né? Eu não vou entrar nessa questão, né? Porque acho que ela é muito interessante, ela é super interessante, mas acho que ela não diz respeito a nós. Para nós, o que é importante é esse conceito de experiência, né? Que é um conceito que o Heidegger, quando dá o curso dele sobre a fenomenologia do espírito, ele vai dar uma importância fundamental a esse conceito, né? E ele vai entender que é essa segunda dimensão, que já está presente na palavra Erfahrung em alemão, que é ela que é decisiva para o Hegel, exatamente como o sentido anterior de conhecimento empírico que é fundamental para o Kant, para o Aristóteles, etc. Então, quando Heidegger começa a conferência dele sobre a essência da linguagem, né, que está nesse livro A Caminho da Linguagem, né, e que essa conferência, que na verdade são 3 conferências, né, são 3 conferências sobre a essência da linguagem, né,
que é um dos textos matrizes para o Agamben construir esse conceito de experimento em língua. Né? Por quê? Porque essa... E aí eu falo bastante sobre isso no texto que eu publiquei lá na revista Fronteiras, né? O Poesia, Filosofia, Facilmente Indizível, né? Eu falo um pouco desse texto, né? E esse texto, eu trabalhei esse texto muito, né? Lá na disciplina que eu dei no segundo semestre de 2019. O Heidegger começa o texto dizendo assim: as 3 conferências seguintes têm o título A Essência da Linguagem. Elas pretendem nos colocar na possibilidade de fazer uma experiência com a linguagem. Em alemão é mit der Sprache eine Erfahrung machen. Né? Então, escrevi aí no chat, né, em alemão, né, fazer uma experiência com a linguagem. Então, se vocês pegam essa expressão, fazer uma experiência com a linguagem, mit der Sprache eine Erfahrung machen, isso é um outro modo de dizer experimentum língua. Né? Então, no certo sentido, é por isso que essa conferência ela é tão importante para o Agamben, né? Ela é uma das referências fundamentais. Né? A outra referência fundamental, que eu também trabalhei no curso do segundo semestre de 2019, é a Conferência sobre a Ética do Wittgenstein, porque também lá ele fala de fazer uma experiência, né? E essa experiência é uma experiência da existência da linguagem. Né? Então, é muito engraçado isso, que tanto Heidegger quanto Wittgenstein articulam experiência e linguagem. Quer dizer, então, isso tudo contribuiu para o Agamben criar esse sintagma experimentum língua. Né? Mas eu vou falar mais sobre isso ao longo do curso, né? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, né, nesse início, é que quando Heidegger define logo a seguir o que ele chama de fazer experiência, o que ele chama de fazer experiência é exatamente, ou é muito próximo, daquilo que o Hegel define como experiência lá na introdução à fenomenologia do espírito. Né? Então, a conferência já abre assim, né? A primeira conferência. As 3 conferências seguintes têm o título A Essência da Linguagem. Elas pretendem nos colocar na possibilidade de fazer uma experiência com a linguagem. Fazer uma experiência com algo, seja com uma coisa, com um ser humano, com um Deus, significa... Então, aí o Heidegger vai dar a definição dele do que é fazer uma experiência com algo. Fazer uma experiência com algo significa que esse algo nos atropela, nos vem ao encontro, chega até nós, nos avassala e transforma. Então você vê que aqui quer dizer, fazer a experiência de algo significa que algo nos atropela, nos vem ao encontro, chega até nós, nos avassala e transforma. Então, isso é muito diferente do conceito de experiência enquanto conhecimento empírico, porque, por exemplo, o conceito de experiência enquanto conhecimento empírico é assim, eu digo que há uma cadeira na varanda, existe essa proposição.
Aí eu vou lá na varanda e vejo que tem uma cadeira na varanda e volto e digo, ó, essa proposição é verdadeira, tem uma cadeira na varanda, né? Aí eu posso dar como provas imagens da varanda, que tem uma cadeira lá e tal. Então, aí, o que é isso? Eu tenho uma proposição, um logos, através da experiência do conhecimento empírico, eu verifico a veracidade desse logos e agora eu atribuo essa veracidade ao logos, dizendo que esse logos é verdadeiro. Ora, para o Hegel, não é nada disso. Para o Hegel, a verdade é quando só se dá quando eu vou lá fora e não encontro a cadeira. E descubro que aquela proposição é falsa. Aí o Hegel vai dizer, aí eu tive um encontro com a verdade. Porque para o Hegel, o encontro com a verdade é um encontro com a falsidade do saber. Né? Assim, o limite do saber. Né? E aí eu digo que eu fiz uma experiência. Só que o problema é que, de início, isso não me dá um saber. Eu só sei que aquele saber não se sustentava mais. E aí, por isso que o Heidegger vai dizer, né? Eu sou atropelado, isso vem ao meu encontro, isso chega até a mim, isso me avassala, isso me transforma. Né? Então, enquanto que o chamado conhecimento empírico é uma coisa totalmente pacífica, né? A experiência, nesse sentido hegeliano, heideggeriano, é alguma coisa transformadora. Né? Isso quer dizer que eu só faço uma experiência quando alguma coisa realmente me modifica, me transforma. Quando eu não sou mais aquilo que eu era antes. E é exatamente isso que acontece com a consciência. Né? Quer dizer, a ciência da experiência da consciência é essa história através da qual a própria consciência vai se transformando. Vai entrando em crise, e a cada nova crise vai se modificando para dar conta dessa crise, mas sempre vai surgir uma nova crise, porque todo saber que ela constrói, sempre uma hora vai encontrar um limite. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês na história da ciência, da física. O Newton ele desenvolve uma teoria sobre o mundo físico, que está lá nos princípios da matemática, né? Que ele desenvolve no século XVII, que é a fundação da física, né? Que é a fundação praticamente da ciência moderna. Né? Quer dizer, o Galileu, o Kepler já tinham, né? Mas o Newton é quem sistematiza tudo, né? E tal. E funda essa ciência que vai ser a ciência que vai fundar como vai se tornar o paradigma de ciência para todas as outras ciências, inclusive para a própria filosofia, né? Porque o Kant ele tenta construir um conceito de metafísica que tome como paradigma a física do Newton. Né? Só que aí tem um fenômeno lá que é a luz. E esse fenômeno ele não consegue ser descrito pela física newtoniana. A física newtoniana ela descreve muito bem os movimentos dos corpos que se movem a uma velocidade baixa, né? Mas quando ele encontra a luz, ele tenta criar uma teoria da luz, mas a luz é um fenômeno físico, mas a física Newton não dá conta. Então, é aí que, depois de uma série de crises, né, assim, todo um momento de muita crise, e aí chega o Einstein. Né? O Einstein, ele vai ter que produzir uma modificação substancial, né, da própria ciência para dar conta desse fenômeno que é a luz, né? E aí ele cria a teoria da relatividade. Né? Então vamos dizer que a luz funciona para o Newton como a verdade da teoria dele. Do mesmo modo como o Marx vai dizer, e aí inspirado no Hegel, né, que o proletário ou o proletariado é a verdade do modo de produção capitalista. Então, a verdade, no sentido hegeliano, é sempre alguma coisa que põe em questão uma teoria. Né? É nesse sentido, por exemplo, que o Lacan vai entender o conceito de verdade, né? Também, assim, sobretudo no início do ensino dele, né, que é um ensino muito hegeliano, né, no início, assim, dos primeiros seminários, né? Só que aí vai ter uma hora que a própria teoria da relatividade não vai mais dar conta de um fenômeno, né? E vai surgir uma crise ali,
E para dar conta dessa crise é que vai surgir a física quântica. A física quântica ela vem para dar conta de fenômenos subatômicos, né, que não se permitem ser descritos e calculados, né, pela teoria da relatividade. Né? Então, de início, o Einstein ele rejeitou totalmente a física quântica, né? Só que a física quântica hoje é um fato. Né? Então, isso mostra o quê? Isso mostra que todo saber ele vai encontrar um limite. E esse limite o Hegel vai chamar de a verdade desse saber. A verdade desse saber é o seu limite. Não? E, ao mesmo tempo, encontrar o limite de um saber, encontrar a verdade de um saber, é fazer uma experiência com esse saber. Não? Então, a experiência, tanto no Hegel quanto no Heidegger, ela tem esse caráter de uma coisa que abala. Né? Que abala, né? Então, o Heidegger vai dizer mais, ele vai dizer, quando ele fala em fazer uma experiência, ele diz assim, fazer não diz aqui, de maneira alguma, que nós mesmos produzimos e operacionalizamos a experiência. Fazer tem aqui o sentido de atravessar, sofrer, receber o que nos vem ao encontro, harmonizando-nos e sintonizando-nos com ele. É algo que se faz, que se envia, que se articula. Né? Então, na experiência, também tem uma dimensão aí que é uma dimensão de dessubjetivação. Por isso que a forma verbal da experiência é menos a forma, a voz, né, no sentido que a gente fala que os verbos têm voz ativa, passiva, reflexiva. Né? A voz do verbo fazer de experiência é uma voz que a gente deveria chamar de voz média, né? Que é uma voz que a gente encontra nos verbos gregos. Né? O que é isso? Que é uma voz que não é nem ativa nem passiva. Né? É uma voz que tem a ver, em geral, em português, esses verbos são verbos que a gente usa, são verbos pronominais, né? Que a gente usa os pronomes se para dizer. Né? Por exemplo, quando eu digo eu me esqueci, isso é diferente de dizer eu me lavei. Eu me lavei é um verbo reflexivo. Por quê? Porque ele mostra que o sujeito é, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto da ação. Eu lavo e eu sou lavado. Por mim mesmo. Agora, quando eu me esqueço, eu não estou esquecendo a mim mesmo. Eu me esqueço de algo. Então, quando eu me esqueço de algo, esse me aí não diz o objeto da ação. Ele diz que é alguma coisa que acontece em mim, mas que eu não tenho controle. Do mesmo modo como quando eu digo eu me lembrei de... Isso quer dizer, não foi assim, eu agora vou me lembrar e aí eu lembrei. Não, eu me lembrei, eu estava lá. Né? Por exemplo, o paradigma disso é o Benjamin vai falar muito disso, né? É a memória involuntária lá, que ele vai no Proust, no Em Busca do Tempo Perdido, né? Quando o Proust, lá no início do Em Busca do Tempo Perdido, né? Ele, quando ele vai molhar aquele bolinho, né, que são as madeleines, no chá, e ele come, através dessa sensação, dessa experiência olfativa do paladar, de repente vem assim como um jorro toda a lembrança da infância dele, né? Porque isso era uma coisa que ele comia na casa da tia, né? E essa memória, ela não é uma memória, essa memória aqui é uma memória involuntária, né? O Benjamin vai tratar muito disso, né? Isso é o paradigma do que eu estou aqui chamando de voz média, né? Então, quando você faz uma experiência, é algo que é você que faz, mas não como o autor, como o produtor dessa ação, né?
Então, quando você se esquece ou quando você se lembra, é você que esquece, é você que se lembra. Mas não enquanto uma ação na qual você é ativo, né? Nem na qual você é passivo. Porque, por exemplo, ser passivo é tipo alguém me bate. Então, essa ação foi feita por alguém e eu sou objeto dessa ação, eu sou passivo. No caso da voz média, eu não sou nem ativo nem passivo, eu sou médio. Ou seja, alguma coisa que eu faço, mas que não é exatamente. É mais alguma coisa que acontece em mim. Então, o Heidegger vai dizer que quando você faz a experiência de algo, no sentido que ele entende essa expressão, existe aí também uma dessubjetivação. Isso, de ser atravessado pela experiência. O Heidegger usa essa expressão, né? Ele fala no sentido de atravessar, de sofrer, né? Então, no sentido, por exemplo, que o Guimarães Rosa, né, em Grande Sertão Veredas, quando ele fala de travessia, né? Então, lá, esse conceito de travessia, lá, o conceito, né, não um conceito, né, mas isso que ele chama de travessia lá no Grande Sertão Veredas é muito próximo disso que a gente está tentando pensar aqui como... Ele fala sobre essa travessia, né? E ele diz que nessa travessia só existe o ponto de partida e o ponto de chegada, mas no meio ninguém sabe o que é que está acontecendo. Então isso é um bom índice de para você saber que você está fazendo uma experiência. Quer dizer, você sabe que você está fazendo uma experiência quando você não sabe o que está acontecendo. Quando você não tem clareza, quando tudo ficou meio turvo, né? Então está se dando ali uma experiência, né? E aí isso é uma dimensão também meio dessubjetivante, né? O Agamben, ele vai falar sobre isso, né? Ele vai falar sobre isso no ensaio lá do Faço História, né? Dessa dimensão de uma dessubjetivação, né? De um estranhamento e que o sujeito faz nele mesmo, né? Então isso tudo vai dar no conceito de experiência do Agamben. Né? Aí a gente teria que também incluir porque, por exemplo, tanto Heidegger quanto Benjamin, eles vão insistir num ponto que é um ponto sobre o qual o Agamben também vai insistir. Talvez eu possa falar sobre isso para fechar a aula de hoje e deixar isso, porque isso coloca um problema, né? É que tanto Benjamin quanto Heidegger eles vão fazer uma distinção entre experiência e experimento, né? E é idêntica a distinção. Né? Experimento é uma palavra que vai ganhar sentido só a partir do surgimento da ciência moderna, né? E já a partir do Galileu, né? O que é o experimento? Bom, em primeiro lugar, o experimento é sempre um experimento científico. Não existem experimentos antes da ciência, né? Do surgimento da ciência no mundo moderno, né? Ou seja, experimento é sempre experimento científico. O que é o experimento científico? É a verificação de uma teoria construída a priori, né? Então, esse experimento ele é controlado, ele é totalmente, ele é alguma coisa que é feita num dia, com hora marcada, com local marcado, né? Ele vai ser uma atividade que vai confirmar se uma teoria permite ou não descrever um determinado fato da realidade, né? Então, o que você tinha antes do experimento? Você tinha experiência, você tinha o sujeito que era super experiente, que tinha um saber fundado nessa experiência. A partir da ciência moderna, como o saber ele passa a se construir de modo puramente teórico, esse saber, então, ele tem que
que tem um momento de verificação empírica, né? E essa verificação empírica de um saber constituído... Então, por isso que você fala de teoria da relatividade, né? Então, o Einstein ele cria a primeira teoria. Até surgir o primeiro evento que pode ser descrito por essa teoria, leva um tempo, né? Então, primeiro, na ciência, você constrói teorias e depois você... só que essas teorias só são consideradas científicas se elas são teorias que podem ser verificadas através de um experimento, né, científico. E aí, tanto o Benjamin quanto o Heidegger, eles vão, e o Agamben vai insistir também nesse ponto, né, nesse ensaio que abre o Infância e História, né, que o experimento não tem nada a ver com a experiência. A experiência é outra coisa, né? Isso está presente em autores, em historiadores da filosofia, né, talvez no mais importante historiadores da ciência, desculpe, né, no mais importante historiador da ciência do século XX, que é o Alexandre Poiré, que é uma figura que é um russo, né, que fez uma formação filosófica na Alemanha, né, e que depois vem para Paris, né, para a França, né, e na esteira dele vem depois o Alexandre Poiré, né, que são dois russos, filósofos russos, que introduziram o pensamento alemão na França, né, que introduziram Hegel, Russell, Heidegger, né. E o Poiré ele também vai trabalhar muito em cima dessa oposição entre experiência e experimento, né. Então, assim, ou seja, experimento não tem nada a ver com experiência. Então, a questão que eu vou deixar aqui, então, para vocês é, se experiência não tem nada a ver com experimento, né, se o experimento é um experimento sempre científico, se o Agamben sabe disso, o Agamben diz isso nesse ensaio dele que abre, né, o livro Infância e História, por que é que ele chama, quando ele vai criar essa expressão, em vez de chamá-la de experientia lingue, vou escrever aqui, experientia, porque experiência da língua, como é que você escreve experiência da língua? Você escreve experientia lingua. Em vez de escrever assim, né, essa palavra latina, experientia, né, que é essa palavra experientia é a palavra latina que traduz o termo grego empeiria, né? É a mesma coisa, né? Inclusive, as palavras se constroem de modo muito semelhante, né? Só que em latim você tem um ex e em grego você tem um en, né? Os prefixos são diferentes, mas o radical é o mesmo, né? Por que o Agamben, em vez de escrever experientia lingue, escreve experimentum linguae? Meio que... desculpe, gente. Tá errado. Experimentum... É porque o corretor fica corrigindo. Experimentum lingue. Né? Por que ele escreve experimentum lingue? Né? Embora ele... Então, no prefácio de Infância e História, ele só coloca o título em latim. Experimentum lingue. Ele coloca só o título em latim. Mas na conferência que ele faz no colóquio Lacan avec philosophe, ele coloca experimentum lingue, l'expérience de la langue. Ele coloca o título em francês. Então, ele traduz experimento por expérience, por experiência. E aí, por que isso, né? Por que ele não traduz por experimento? Então, tem alguma coisa aí
Então, a minha tese é que ele chama de experimentum por causa do prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura, onde o Kant fala de experimentum o Kant fala numa nota de rodapé de experimento da razão pura. E aí, então, a gente chega na terceira fonte do Agamben para construir esse sintagma, essa expressão que é experimento líquido, que é o Kant. Ou seja, a gente tem o Heidegger, né? A gente, da Conferência sobre a Ciência da Linguagem, né? Quando ele diz fazer uma experiência com a linguagem. A gente tem a Conferência sobre a Ética do Wittgenstein, né? Onde ele também articula experiência como uma experiência da existência da linguagem, mas o Agamben ele vai se referir tanto na introdução ao livro da Ingeborg Bachmann, quanto no prefácio do Infância e História, quanto na resenha sobre o livro do Guy Lardreau, a essa passagem do prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura, onde o Kant fala de um experimento da razão pura. E aí ele fala Experiment der reinen Vernunft. Então, a gente também tem que entender essa relação do Agamben com o Kant, com essa segunda, com essa nota de rodapé, com essa passagem do prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura. Tá? Então, eu botei esse texto, né? Eu coloquei esse texto lá no chat, né? Do Google Classroom. Eu botei só só o trechinho, eu não botei o prefácio inteiro, eu botei só o trechinho que interessa a gente. E aí eu vou pedir vocês para lerem isso para a próxima vez, para a gente poder trabalhar essa passagem. Tá? Porque isso vai retornar depois, tanto no texto do Guy, no texto sobre o Guy Lardreau, né? Tanto na resenha que o Agamben escreve sobre o livro do Guy Lardreau, quanto na própria conferência que ele apresenta no colóquio Lacan avec les philosophes, né? Onde ele vai, inclusive, desdobrar isso muito mais, não só se referindo a essa passagem, mas se referindo a outras passagens da Crítica da Razão Pura. Então, por isso, a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Pura é um texto fundamental para a gente entender esse sintagma que o Agamben cria, né? Então, mas aí a gente deixa isso para a próxima vez, tá? Então, para a próxima vez, então, até a quinta-feira, até a véspera da próxima aula, né? Eu pediria a vocês, então, que me enviem o resumo do segundo texto, que é o prefácio do Infância e História, tá? Quero dizer para vocês que, até agora, me enviaram resumos do primeiro texto deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, tá vendo? Ó, eu recebi o texto da Ana Karina, os resumos, né? Da Carmen, da Calinda, da Mariana, da Paula Rocha, da Priscila, do Rafael, da Sofia,
da Suliane e da Verena. Mas os outros alunos, ainda tem outros alunos que não me enviaram, tá? Eu pediria a esses alunos que me enviem o mais rápido possível, porque a avaliação da disciplina vai ser feita a partir desses resumos, tá? Então, alguém tem alguma pergunta antes da gente concluir? Professor, eu gostaria de saber, essa entrega tem que ser feita até às 14 horas da véspera da próxima aula. É isso, até às 14? Isso ficou meio confuso para mim. Por favor. Até às 14 horas, porque é um tempo que eu quero ter para tentar corrigir os textos e enviar para vocês de volta. Se vocês me enviam à noite, não dá, entendeu? Então, por favor, até às 14 horas da véspera, tá? Agora, além desse resumo, eu estou recomendando, eu vou colocar também a cópia do texto que eu escrevi sobre conceito de experiência em Aristóteles, né, que está nesse livro, né? Então, dá para enviar o primeiro resumo, sim, tem que enviar, né? Senão vai ficar faltando, né? E aí isso vai implicar uma diminuição da nota, tá? Estou pedindo exatamente aos que não entregaram ainda o primeiro resumo que entreguem, tá? Mas alguém tem mais alguma pergunta assim, sobre a aula, sobre o que a gente estava trabalhando? Ou a gente pode parar por aqui? Eu tenho uma dúvida, professor. Sim. Quando eu estava lendo se eu não me engano, o nome do texto é O Silêncio das Palavras, né? Sim. Algumas coisas que o senhor fala na última aula, que eu anotei, e que eu acho que são de suma importância para compreender o texto, eu não encontrei necessariamente escrito no texto. E eu fiquei um pouco presa na construção desse resumo. Eu tenho várias dificuldades, mas enfim, pensando propriamente no texto. E eu fiquei, por exemplo, a questão da natureza da linguagem, que na última aula você tinha falado sobre não ser, se não estiver enganado, de não ser uma coisa natural, mas uma construção. E eu fiquei um pouco confusa também hoje sobre... Enfim, perdão. Eu queria entender até que ponto a gente tem que se ater ao texto, ou a gente pode mesclar o texto com as suas considerações da aula. E eu queria entender um pouco melhor essa questão desse a priori, da posteriori, da experiência. Eu fiquei bem confusa nisso tudo. Então, vamos começar pelo final, Carmen. Essa questão do a priori e do a posteriori, a gente vai trabalhar isso na próxima vez, quando a gente for ler a passagem do prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura, né? Essa oposição é uma oposição que o Kant estabelece lá e tal, então isso a gente vai ver na próxima vez. Com relação à questão de você não ter encontrado a questão da não naturalidade da linguagem no texto O Silêncio das Palavras, é porque não tem uma correspondência entre a minha aula, necessariamente, e o texto que você vai estar resumindo nesse momento. Quer dizer, os textos que eu estou pedindo para resumir, para que eles sejam... porque eles são pressupostos da aula, mas eles não são os únicos pressupostos, né? Então, quando eu falei, por exemplo, da outra vez, sobre a questão da não naturalidade da linguagem, eu fiz referência a vários outros textos do Agamben, onde ele trata disso, né? Então, e aí você, em algum momento, você vai encontrar isso em um desses textos que eu estou pedindo para você resumir, entendeu? Então, o propósito do resumo, e aí, respondendo sua segunda pergunta, não tem que ficar misturando com a minha aula, né? Porque o propósito do resumo é que eu tenha um modo de me certificar de que vocês estão fazendo a leitura dos textos que são textos pressupostos das aulas que eu estou dando aqui. E eles funcionam também como
isso que eu até falei sobre isso aqui no início da aula de hoje, que essa exigência que a universidade faz a nós, professores, que a maior parte da carga horária das disciplinas seja feita por atividades assíncronas, né? Ou seja, fora desse momento aqui da aula, né? Que é a atividade síncrona, né? Então, é por isso que eu estou propondo como atividade assíncrona que vocês façam esses resumos bem breves, de uma página, dos textos. Só por quê? Porque para fazer esse resumo, vocês vão ter que ler o texto. Então, na verdade, o que eu quero não é nem tanto o resumo. O que eu quero é a leitura do texto, entendeu? Então, me certificar de que vocês estão fazendo a leitura dos textos, tá? Então, e com relação ao a priori e a posteriori, a gente fala sobre isso, vai falar sobre isso com certeza na próxima aula, tá? Mais alguma questão? Podemos então concluir? Então tá, então a gente se vê na semana que vem. Eu fico aguardando os resumos que ainda não foram enviados do primeiro texto e aguardando os resumos de todos do segundo texto, ok? Boa semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, Cláudio. Boa semana para todo mundo. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Tchau, pessoal. Bom final de semana a todos. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.